Fala galera, ontem eu postei uma jurisprudência a respeito dos CACs. Os CACs foram regulamentados através de um decreto presidencial, que regulamentou a Lei 10.826, conhecido Estatuto do Desarmamento, que Estatuto do Desarmamento não tem nada, deveria ser Estatuto do Armamento. Mas enfim, interessa isso aqui. O que acontece? Os CACs, eles devidamente registrados, eles têm o direito de se deslocarem através das vias públicas até os estandes para praticar tiro desportivo. Ok. O que o STJ falou? O STJ falou que, uma vez estando em posse da guia de tráfego, é dispensada a guia de trânsito. Então, o cidadão que tem esse direito, ele pode portar a arma dele até o estande. Muito bem. O enfoque não vai ser esse aqui hoje. Vai ser a atuação do advogado perante a equipe de policiais. Olha só, olha que interessante. Prática. Uma vez, uma certa equipe de policiais civis estavam se deslocando pela via pública, se depararam com um carro parado. Preste atenção, polícia acha suspeito tudo na rua. Senão não é polícia. Polícia anda na rua, polícia não acredita em ninguém e nem em nada. Polícia está o tempo todo caçando um problema. É assim que funciona a polícia, certo? É por isso que a gente se aposenta mais cedo, tem uma aposentadoria diferenciada, enfim. Senão fica maluco. Enfim, o que acontece? Essa equipe se deparou com um carro parado, um cidadão dentro e um cidadão do lado de fora. Uma via pública movimentada. Cristiano, qual o problema disso? Todos do mundo. Polícia acha problema em tudo. Tem que parar para ver. Fala, cidadão. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tá fazendo o que aqui? Pergunta. Faz pergunta. Ah, não, eu tô aqui esperando um rapaz que eu vou vender essa peça aqui. Uma peça de carro, enfim. Olha assim, aquela peça de carro ali. Tu não sabe se usar essa nova. Nota fiscal. Ah, tem nota fiscal? Beleza, tranquilo. Em frente a uma garagem. Em frente a uma garagem. Falei, tu vai vender para quem essa peça? Ah, pro rapaz que é dono dessa garagem aqui. Esse armazém. Beleza. Nesse momento, abre-se a porta e aparece alguém, um cidadão. O cidadão, nitidamente portando uma arma de fogo. Ostensivamente. Aquele cidadão falou, não, eu tenho CAC. Mas antes, primeira coisa que tem que fazer, polícia, para você ter a tua vida salva, guardada. Desarma o cidadão, independente de quem seja, policial, militar, o que for. Primeiro se desarma, depois você conversa. A arma está aqui, é registrada? Ah, você tem CAC? Ok, beleza. Ah, estou indo para o estande tal. Parou aqui por quê? Ah, parei aqui porque eu tinha que entregar uma encomenda aqui, um remédio pro meu sogro. Ok, a gente ouve história o tempo todo. Polícia ouve história, enfim, tá tudo certo. Beleza. Nesse momento chega o outro cidadão, que seria o sogro dele. Boa tarde, boa noite. O que funciona aqui? Ah, é uma oficina. Falei, cidadão, eu posso dar uma olhada aí dentro? Porque o rapaz está aqui, vai te vender uma peça, né? A gente quer entender o que está acontecendo aqui. Você colabora com a gente? Ah, colaboro. Pode entrar. Deixou a gente entrar. A gente viu, é uma oficina mesmo, tinha mecânica, tinha maquinário, enfim, era uma oficina. Parecia ser uma empresa, entre aspas, legítima, a gente não avançou na fiscalização. Mas isso não é o que eu quero falar. Entendeu que até aqui está no dia a dia da polícia. Olhar, andar na rua, parar, observar, perguntar, certo? Beleza pura. O CAC eu já tinha visto, já que a arma era registrada, entreguei para ele, acreditei que ele fosse lá para o stand de tiro dele, ele mostrou o stand, registro, enfim, tudo certo. Ligamos para o stand, funciona, aquela coisa toda. O que acontece? O que me chamou a atenção? Nesse interim, nós estamos dentro da oficina, consentido, com a entrada consentida pelo empresário, chega um advogado. Esse advogado, já vou de antemão falar que é meu amigo hoje, tá?
meu amigo hoje, aprendi a respeitar ele. O advogado chegou, eu até então não conhecia ele, a equipe não conhecia. Policiais, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Fala, doutor, a gente tem aquela coisa da educação de chamar o advogado de doutor, até porque ele tem essa prerrogativa, né? É protocolar, o mesmo tratamento protocolar do Ministério Público, do juiz, enfim, o advogado também tem. Está no Estatuto da Ordem. O que acontece? E ele também chamou de senhor, até aí estava tudo certo. Primeira coisa que o advogado perguntou: policiais, eu posso fazer uma pergunta? A princípio, vocês têm mandado de busca e apreensão para ter entrado aqui? Aqui é um local de trabalho do meu cliente. O empresário falou: não, que isso, doutor? Eu que autorizei. Eu que autorizei. Mas entenda, como é que o advogado sabia que a gente estava ali? Você entende? Que nesse meio tempo que o empresário veio abrir a porta, ele acionou o advogado via WhatsApp. O advogado educadamente falou comigo: policial, entenda o seguinte, se tivesse tudo tranquilo, meu cliente não teria pedido para eu vir até aqui. Aqui a mensagem de WhatsApp, ó. Dá para você dar um pulo aqui que tem policiais aqui na minha porta? Lógico que depois a gente conversou, ele autorizou a nossa entrada. Eu falei: doutor, tá tudo tranquilo aqui. A princípio a gente não está vendo nenhum flagrante de nada aqui. Eu vou repetir a pergunta. Olha a postura do advogado. Policial, eu vou repetir a pergunta. Os senhores têm mandado de busca e apreensão para estar dentro do local de trabalho do meu cliente? Se não tiver, por gentileza, aguarde lá fora. Esse detalhe, ele estava com aquele AirPod, aquele fone de ouvidozinho. Eu senti que ele estava o tempo todo, né, jogando assim o ouvido do lado para poder... Eu falei: doutor, posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor está gravando a nossa conversa? Ele: é claro que eu estou. Isso aqui é um ato da administração pública. E os atos da administração pública são públicos. Eu falei: o colega mais antigo, né? Aquela coisa toda, querendo... Eu falei: calma aí, calma, deixa eu conversar com ele. Eu falei: doutor, tá tudo certo, mas o teu cliente, ele autorizou a entrada. Foi consentida. Vocês filmaram a entrada consentida? Eu falei: mas assim, a gente está aqui batendo um papo dentro da empresa dele, porque ele consentiu, não tem flagrante nenhum. Moral da história, eu quero falar para você, advogado. Colegas policiais vão ficar chateados comigo, vão ficar pé da vida comigo. Mas vão ficar se não tiver um conhecimento do que é um Estado democrático de direito, correto? Tanto é que depois eu falei: pô, doutor, desliga isso aí. Pelo amor de Deus, desliga isso aí. Não tem nenhum problema aqui. Ele tirou do vídeo e tal. Não, que eu cheguei aqui, já vi que não tinha problema nenhum. Vocês são educados, meu cliente realmente consentiu, me desculpe a chegada. Mas você entende que o advogado chegou como tem que chegar na defesa do seu cliente em relação a qualquer autoridade? Nós, no caso, como agente da autoridade policial. Moral da história: o advogado hoje é meu amigo, eu respeito ele muito, passei a admirá-lo pela conduta dele, certo? Ele não se acovardou diante daquela situação, entende? E tanto é que o empresário também tranqueou, quis mostrar tudo. Eu falei: não, tá tranquilo, eu já vi que é uma empresa idônea, uma empresa que presta serviços de mecânica, enfim. Não tinha nada que evidenciasse ali um crime, uma receptação, a peça, o rapaz me mostrou a procedência. O rapaz que tinha a arma lá era registrado, era CAC, enfim. O que eu quero falar para você, advogado, se você quer ser advogado criminalista, se você quer entrar nessa área, quer militar nessa área, você tem que ter atitude. Atitude. Como policial também tem que ter atitude. Nenhum dos dois pode abusar desse direito. Nem o advogado, nem o policial, nem o agente de autoridade, nem o agente público, da máquina de persecução penal estatal, nem o advogado. Abusar do seu direito de defesa do seu cliente. Moral da história: ambos agiram de acordo com o Estado Democrático de Direito. Não há rivalidade.
não há guerra. O direito é para todos. Se estiver errado, é o que ele falou. Tem duas situações aqui, policial. Ou o meu cliente está preso em flagrante, ou vocês estão com a ordem judicial aí, ou de prisão, de busca e apreensão, ou qualquer outra que seja, que eu não quero nem saber. Tem alguma? Está em flagrante? Eu falei, a princípio não. E aí depois a gente tomou um café, viramos amigos, certo? E foi uma coisa que virou assim, foi para nossa vida, para a vida dele e para minha vida. E eu apertei a mão dele, hoje eu respeito ele muito, é meu amigo. E eu falei, rapaz, eu gostei da tua atuação. Você não foi mal educado com a gente. Você simplesmente exerceu o seu direito de defesa. Correto? É isso que eu quero passar para vocês. Para você que é advogado. Para você que é advogado. E eu, inclusive, depois eu bati um papo